amigos que acompanham o canal, hoje vamos falar como um único investidor conseguiu derrubar um banco tão grande aí, né, um banco central como o Banco da Inglaterra. Então vamos passar alguns detalhes aí dessa operação. Em primeiro lugar, é importante dizer que a gente não vai falar muito sobre, né, o investidor, que é o George Soros em si, que tem muitos vídeos sobre isso, né, é uma pessoa realmente aí muito poderosa, e a gente já está sofrendo alguns ataques aqui no nosso canal, então essa partezinha sobre ele mesmo a gente vai deixar lá no Patreon, que é um canal realmente pago, né, então a gente pode falar o que quiser lá, e aqui a gente vai falar realmente mais sobre a operação, tá bom, pessoal? Então é bom deixar claro aí o foco do nosso videozinho. E lembrando aí, né, nossas mensagens de sempre, recebemos um caminhão aí de requisições para entrar na nossa comunidade gratuita, né? É muito importante mesmo isso. Então mandem aí novamente, só tenham um pouquinho de paciência, vamos demorar aí no máximo uma semana para incluir todo mundo. E temos nosso canalzinho lá no Patreon, voltado aí para investimentos práticos, né? Então essa semana aqui colocamos ali a questão das opções, desses, exatamente um pouco parecido até aí com o que a gente vai falar hoje, na prática, né? Então tem ali estratégias de metais, de moedas, então quem tiver um pouquinho mais de recurso aí, entre. E temos também aí um linkzinho aí para ajuda, né? Para doações aí, quem tiver interessado também, muitas pessoas perguntam, né? Que não querem entrar nas comunidades, mas querem ajudar a gente de alguma outra forma. Então tá aí. Tá certo, pessoal? Então, só essa introduçãozinha de sempre. Então a gente vai falar aqui, pessoal, do dia ali, né, que aquele grande especulador George Soros, ele fez ali um boicote enorme, né, a libra esterlina ali do Reino Unido, não era ainda euro, né, ainda eram os primórdios do euro ali, e ele fez realmente um movimento especulativo e quebrou realmente quase quebrou, né? A gente vai demonstrar isso com um pouco mais de detalhes. Mas por que a gente trouxe isso, né, pessoal? Porque semana passada aí houve um movimento que derrubou o preço do ouro, né? Mesmo tudo aí que a gente sempre fala aqui todo santo dia, indicando, né, que ia subir, o ouro caiu, e a gente relembrou essa questão aí do George Soros para entender o quanto não importa, né, o tamanho do ativo que você está falando, se um conjunto aí de investidores se unirem, eles realmente conseguem, né, com o movimento especulativo, derrubar até um banco central tão importante quanto é o banco, né, do Reino Unido. Então vamos começar aí, basicamente esse movimento ficou conhecido, né, como a Quarta-feira Negra, e aí a gente vai ler aqui, a gente fez uns resumos aí de diversos sites, as referências também estão aí, vocês podem ler. Então é basicamente o seguinte, né, a Quarta-feira Negra se refere ao dia 16 de setembro de 92, quando o empresário e economista George Soros ganhou US$ 1 bilhão especulando a desvalorização da libra esterlina. O evento quebrou o Banco Central inglês e obrigou o Reino Unido a sair do sistema monetário europeu. Esse acontecimento foi decisivo para o governo britânico rejeitar o euro como moeda nacional, temendo especulação e crises financeiras. Então, gente, olha como é importante, né, a gente sempre conhecer o passado aí para entender o futuro, né? E para quem acredita em karma também, né? O George Soros, ele é aquele progressista ali, um dos mais interessados, né, em que não ocorra o Brexit, ou seja, né, que o Reino Unido não saia ali da zona do euro, mas apesar, né, do Reino Unido fazer parte da zona do euro, ele nunca adotou realmente o euro como moeda oficial, né? Então a libra continuou ali, e o muito incrível, né, é que ficou exatamente pela questão desse movimento do George Soros, né? Então olha o que o karma é realmente, né? O movimento especulativo dele fez com que o maior projeto dele próprio, né, não fosse para frente, que seria o Reino Unido entrar ali na zona do euro mesmo, operando em euro, na verdade, e, né, não sair de forma alguma aí da zona do euro. Então, muito interessante essa questão mesmo, né? Detalhando um pouquinho melhor, George Soros ganhava 1.000 milhões, né, de libras ali, 1 bilhão, depois de uma aposta contra a libra, na verdade de dólares, né? De dólares. No total, o Banco da Inglaterra perdeu mais de 3.000 milhões, pessoal. Olha que absurdo, né? 3 bilhões aí de libras para os especuladores e foi obrigado a sair do mecanismo europeu de taxas de câmbio. Esse mecanismo europeu de taxas de câmbio, pessoal, é realmente aí o vovô, né, do euro, né? Então, muito interessante essa questão também. E também muito interessante falar, né, que o George Soros aí, a gente sempre falou nos outros vídeos, né, empresas e famílias grandes e ricas demais para que nós não saibamos seus nomes, né? Então, se a gente sabe o nome ali
do banco, né, do próprio investidor, é porque, obviamente, ele é um líder, né, ele é um representante, porque os realmente poderosos a gente nem sabe os nomes, né. E aí continua, né, apesar de tanto, a segunda-feira negra contra a terça-feira negra, isso a gente pode abordar, né, em outro vídeo, terem ficado marcados por dias de terror em Wall Street, a quarta-feira negra aconteceu no Reino Unido e não nos Estados Unidos. Olha que interessante. Então a segunda e a terça foram lá nos Estados Unidos. A gente fala aí os momentos, né, especiais desses casos. E a quarta-feira foi no Reino Unido, né? E interessante também como a crise de 2008, né, os bancos também foram de Wall Street e tiveram impacto lá no Barclays, né, em inglês. Muito importante isso também a gente lembrar. Os especuladores não necessariamente quebraram a Libra, olha só, isso é muito interessante, mas obrigaram o Banco Central e o governo britânico a retirarem a Libra esterlina do mecanismo europeu de taxas de câmbio, que seria o vovô do euro, né? Após anos de resistência, em que seguia ocultamente o marco alemão, olha só, né? A gente sempre fala, né, que a Alemanha é realmente ali o país que leva, né, o euro nas costas, né, o banco alemão, e tá aí, né? É exatamente isso. A adesão da Libra ao mecanismo em 1990 fazia parte de um esforço do Reino Unido para solidificar relações com as economias da Europa continental. O objetivo era manter a paridade acima de 2,7 marcos por libra. No entanto, a situação da economia britânica e alemã eram consideravelmente diferentes naquela época. De um lado, a economia alemã enfrentava as dificuldades da reunificação do país, né, muito interessante, cujos custos faziam acelerar a inflação. Sempre lembrando, né, que a Alemanha foi dividida ali na oriental e na ocidental, né, o capitalismo e o socialismo ali, né, e novamente, né, sempre lembrar, bom, eu não vou falar muito essa questão que, né, vai acabar chamando muitos haters aí, então vamos deixar por aqui mesmo. Do outro, a economia britânica enfrentava uma recessão e a Libra negociava em mínimos do intervalo estabelecido pelo mecanismo. Em 16 de julho de 1992, o Banco Central da Alemanha subiu as taxas de juros e, para manter a estabilidade da moeda, o Banco da Inglaterra acompanhou o aumento. Foi nessa altura que os especuladores começaram a olhar para o mecanismo europeu de taxas de câmbio e questionar-se por quanto tempo as taxas de câmbio fixas iriam combater o mercado. Investidores apostavam na compra de marcos e vendiam libras, enquanto no mercado surgiu o rumor que a libra iria se desvalorizar. Olha aí, né? Sempre esses grandes investidores, né, de olho nessas questões. Em agosto desse ano, o ministro das Finanças britânico Norman Lamont garantia que a Libra não seria alvo de desvalorização e que o Reino Unido iria continuar no mecanismo, né? Sempre que a gente fala, os ministros, a mídia, né? Sempre mostrando o errado. A situação complicou-se, no entanto, quando a Itália decidiu desvalorizar a moeda e, devido às regras do mecanismo, a Alemanha fez o mesmo, né? Então a Inglaterra ficou com o pepino na mão. A 15 de setembro de 92, o governador do Bundesbank, o Banco Central da Alemanha, Helmut Schinzer, afirmou que, numa entrevista, seriam necessários mais desvalorizações cambiais. Isso lembra alguma coisa, pessoal? Lembra? China, Estados Unidos, será? Engraçado, né? No dia seguinte, a venda de libras foi massiva. O Bundesbank estava basicamente a pedir para que os especuladores apostassem contra as moedas mais fracas. Só seguimos a dica, afirmou George Soros em 1997 à BBC. O Banco da Inglaterra tentava a todo custo impedir os especuladores e o Tesouro chegou a gastar 2 mil milhões de libras para comprar moeda e elevar artificialmente o preço. Isso lembra alguma coisa também, pessoal? Swap reverso do Banco Central Brasileiro, venda à vista de dólar, né? Já que agora o dólar está subindo aí casos históricos, né? Momento, valores históricos, né? Não, pura coincidência. O investidor norte-americano de origem húngara vendeu 5 mil milhões de libras enquanto estavam com um preço elevado, para voltar a comprar quando o valor caiu a pique. Que é basicamente, gente, todo o movimento que a gente fala, né? Os poderosos sempre esperam aí, eles que provocam a crise, né? Eles já estão com todas as posições vendidas, provocam a crise ocorre, eles compram a preço de banana, né? Enquanto os jovens, aí, muitos canais e a mídia está comemorando que está em alta, os poderosos sempre vão lá, vendem tudo, espera cair para comprar precinho de banana, tá certo, pessoal? Então é o mesmo movimento que estão fazendo contra o ouro, para as pessoas que começaram a se animar, ih, olha aí, o ouro caiu, caramba, eu fiz bobagem, eu vou sair, né? Exatamente para isso, porque o ouro vai ter um boom, então teve um movimento para baixar.
E aí, para fechar, né, a diferença deu a Soros um ganho de 1.000 milhões, né, 1 bilhão, e uma reputação de ser um dos maiores especuladores de moeda do mundo. Após perceber o montante que tinha perdido em apenas alguns dias, o governo britânico foi obrigado a ceder. A compra de libras não era o suficiente. O Banco da Inglaterra subiu as taxas de juros e a libra saiu do mecanismo europeu de taxas de câmbio. O ato de desespero acabou, no entanto, por resultar numa libra mais forte. Olha só, né? Que contradição. Então é basicamente isso, pessoal. É exatamente esse movimento, né? Quando a gente vai viajar e quem já teve a oportunidade de ir para a Europa. Por isso que quando a gente vai para o Reino Unido, né? Não adianta o euro, eles têm realmente ainda a libra esterlina. E, né? Isso tendo acontecido, a libra realmente é uma das moedas mais fortes hoje em dia contra a especulação, né? Porque ela não está aí à mercê dos humores, né? Da senhorita Merkel, né? Que na verdade o Banco Central aí da Alemanha acabou sendo o grande financiador aí de toda essa questão, né? Que acabou virando o euro. Tá certo, pessoal? Então, esse vídeo aqui é muito importante para a gente entender, em primeiro lugar, o momento que nós estamos hoje, né? Por que será que a mídia, novamente, bomba, as corretoras, os bancos bombam que a bolsa tá ótima, né? Exatamente para todos os grandes venderem tudo, né? O que a gente costuma falar que antigamente os poderosos tinham que ir na cidade, saquear, roubar, né? Matar todo mundo. Hoje não precisa, não precisa. Você bomba bastante qualquer mercado, pode ser imobiliário, pode ser de ações. Espera ele inflar absurdamente, todos os poderosos vendem tudo. Aí quando tá lá no auge, boom, dá um boom, né? Ah, caiu uma bomba, não sei aonde. Bum, acabou o mercado, eles vão lá e compram tudo a preço de banana. Tá certo, pessoal? Então, muito importante a gente ter essa relação da Alemanha e da Inglaterra, né, antes do euro, né, essa questão, né, pessoal, olha as raízes mesmo disso, né, exatamente os países aí que sempre brigaram nas guerras mundiais, nada disso é à toa, pessoal. Olha como tudo tem uma cadência de coisas, né, de acontecimentos que levam até o mundo atual, né, então por isso que a gente fala que estudo apenas faz com que nós entendamos esses movimentos. Tá certo, pessoal? Então, vamos manter o nosso foco, vamos entender que com todos esses problemas estruturais que está, o ouro realmente tende a se valorizar. Temos diversos vídeos aí gratuitos, né, com informações mais simples e pagos lá no Patreon com estratégias um pouco mais complexas, mas é realmente uma forma aí da gente entender esse movimento, o movimento cambial também, né? O nosso governinho brasileiro aí o tempo todo fazendo swap reverso, vendendo dólar à vista para o câmbio não estourar. Se não fosse por isso, o câmbio já estaria aí a 5, 6 reais. Então é isso, pessoal. Maravilha? Então, esse videozinho é curtinho, é só pra gente passar essa mensagem realmente. Vamos fazer um grande especial sobre essa personalidade, George Soros, realmente, que é uma figura emblemática, né? Tem qualidades aí e adjetivos que a gente não pode dizer aqui, porque é um canal pago, é um canal público, né? Então, qualquer coisa que a gente fala aqui, muitas pessoas entram e entendem de forma errada, pode até fazer um julgamento errado. Então, a parte mais cítrica mesmo, vamos deixar ali pro Patreon, para os nossos associados, né, que tem um conhecimento maior realmente já de mercado de vida, possam assistir e entender também o que é essa personalidade, que é muito importante, né, porque que uma pessoa como ele, que é tão especulador, ele que financiou, né, o Occupy Wall Street, né, como ele coloca o problema e coloca a solução, gente, olha que interessante, né, ele sempre joga nas duas pontas, né, então ao mesmo tempo que ele que destrói o mercado, e os mercados, investidores como ele, né, destrói o mercado por um lado e por outro lado fala que, puxa, olha só, estamos destruindo o meio ambiente, gente, vamos ajudar com o meio ambiente, né, todas as matérias que a gente vê aí falando mal do Brexit fala sobre o meio ambiente, né, são sempre coisas que estão ligadas. Então lá no Patreon a gente vai abordar bem essa questão, não só isso, mas a própria índole, né, como que uma pessoa, aí, um investidor tão proeminente, ele tem que ser formado de que valores, né. Então é muito importante dizer isso, mas realmente, infelizmente, não podemos dizer isso aí em público aí para qualquer um ouvir, porque pode gerar aí, né, flamas aí, paixões, né, indesejadas. Acerto, pessoal? Então, espero que tenham gostado, compartilhem bastante esse vídeo, é muito importante para entender esses movimentos especulativos. Esse é um dos movimentos especulativos mais importantes da história. Então curtam o nosso canal, compartilhem nosso vídeo, clique ali no sininho para receber as novidades. Um grande abraço!